Salve, salve, gurizada! Professor Lucas na área aqui com mais campo magnético para vocês, tá? No entanto, nós vamos trabalhar o campo magnético produzido por corrente elétrica. Veja bem, nós sabemos, foi dito na primeira aula de campo magnético, que sempre que eu vou ter partículas aceleradas, eu vou gerar campo magnético. Então, eu posso aplicar esse conhecimento a um fio que tem um fluxo ordenado de elétrons, ou seja, a um fio com corrente. Se um fio tem corrente elétrica, ele tem cargas aceleradas. Se ele tem cargas aceleradas, com certeza ele vai gerar também um campo magnético. Diferente dos ímãs, que o campo magnético é natural, é permanente, que tem propriedades intrínsecas lá do núcleo, dos spins magnéticos. Esse campo magnético, ele é gerado pela, vamos dizer assim, existência de uma corrente, de um fluxo ordenado dos elétrons. Sempre que eu tiver uma corrente, tá? Vale lembrar, pessoal, aqui que a corrente sempre é do polo positivo para o polo negativo por definição, mas o fluxo dos elétrons, né, é o oposto. Então, se eu fosse imaginar os elétrons caminhando nesse fio, por exemplo, os elétrons teriam essa velocidade aqui, tá? Bom, mas seguindo o sentido da corrente, nós podemos encontrar o campo magnético pela regra da mão direita, aonde eu tenho o nosso dedão equivalente à corrente, certo? E os outros dedos no sentido equivalente ao meu campo magnético. Veja bem na figura aqui ao lado. Olha só, pessoal. Nós temos, seguindo a regra da mão direita, ó, corrente subindo. Nós conseguimos identificar que os nossos dedos na mão direita entram do lado direito, entrar é xizinho. E obviamente dão a volta e saem do lado esquerdo. Por isso que na maioria das vezes nós teremos essa representação quando temos campo magnético gerados por correntes, tá bom? Bom, agora, como que eu posso quantificar esse campo magnético? Será que eu consigo calcular a sua intensidade? Sim. Pela formulinha, campo magnético gerado por um fio é igual a μ, permissividade magnética, esse μ, uma constante que vai ser fornecida, e de intensidade de corrente elétrica, que no sistema internacional é amperes, 2 vezes o π, que a gente pode aproximar para 3 ou 3,14, e R é o raio da onde eu quero descobrir a intensidade. Então, por exemplo, se eu quisesse saber a intensidade nesse ponto, eu usaria esse R. Se eu quisesse saber a intensidade nesse ponto aqui, ó, eu usaria o meu R. Tudo depende da distância. O campo magnético, a intensidade desse campo magnético é inversamente proporcional à nossa distância R. Para quem gosta de lembrar aí os macetezinhos, é só lembrar que Berenice, minha irmã sobre 2 rapazes. Berenice, minha irmã sobre 2 rapazes. Simples assim. Outro detalhe importante aqui, gente, unidade no Sistema Internacional de Campo Magnético, Tesla, tá? Bom, então se todo fio produz campo magnético, se eu enrolar esse fio, por exemplo, se eu tiver uma espira, eu também vou ter um campo magnético, porém concentrado aqui no meio. Como assim concentrado, professor? Pega a sua mãozinha direita aí, ó. Siga com os dedinhos essa espira representada em 3 dimensões. Nós conseguimos verificar
que o campo magnético está entrando aqui embaixo e saindo aqui em cima. Ou seja, é como se eu criasse um ímã, né? Norte saindo em cima, sul chegando embaixo. E a intensidade central desse campo magnético pode ser dado pela relação Berenice, minha irmã, sobre dois rapazes, tá? Aqui, vou inverter, né? Berenice, minha irmã, sobre 2 pedreiro. Vou chamar D de distância, tá? E aqui, Berenice, minha irmã, sobre 2 rapazes. Simples assim, onde R é o raio da minha espira, tá bom? Pode ser também, gente, dependendo do enunciado, bobina. Essa figura aqui do lado, ela não é uma espira, é uma junção de N espiras. Quando eu tenho N espiras concêntricas, eu tenho o que nós chamamos de bobina, tá? Para achar a intensidade central desse campo magnético, é só lembrar da Berenice, minha irmã, sobre 2 rapazes, N vezes, porque são N bobinas, tá? A gente consegue verificar nessa malha de ferro que realmente isso aqui cria o que nós chamamos de ímã induzido, né? Induzidão, ou ímã artificial. É só cortar a corrente que ele para de ter as propriedades magnéticas. Pensando dessa forma, professor, eu não posso, por exemplo, gerar uma corrente numa molinha? Sim, eu posso gerar ela numa mola, né? Essa é a bobina chatada no caso do que eu falei que eu vou colocar N vezes. Eu posso colocar ele também numa molinha. Essa molinha tem nome. Essa molinha é chamada de solenoide. O que é isso? É como se fosse uma mola, ó, que eu tenho N voltas e essas N voltas também têm um determinado comprimento. Essa figura, quando percorrida por uma corrente I, gera um campo magnético que obedece à regra da mão direita, tá? Esse campo magnético vai ter uma intensidade central igual a permissividade magnética, número de voltas, intensidade da corrente inversamente proporcional ao comprimento L. Então, eu tenho o comprimento L, eu tenho N voltas e uma corrente I. Então, a gente pode lembrar dessa formulinha pela relação Berenice, minha irmã, olha lá, vou só inverter os valores aqui, ó. Berenice, minha irmã, novamente sobre o Lucas, certo? Intensidade do campo magnético. Nessa figura, nós podemos observar que a intensidade do campo magnético está chegando aqui na esquerda, então aqui é o sul, né? E ela está saindo aqui pela direita. São as pontas dos meus dedinhos da mão direita. Então aqui é o norte e aqui é o sul, tá bom? Resumo da obra. Eu posso ter praticamente 3 formas de encontrar campo magnético gerados por corrente. Eu posso ter campo magnético gerado por um fio retilíneo, Berenice, minha irmã, sobre 2 pedreiro. Eu posso ter campo magnético gerado por uma espira, Berenice, minha irmã, sobre 2 rapazes. Eu posso ter uma bobina, que serão N espiras, Berenice, minha irmã, sobre 2 rapazes, N vezes. Ou um solenoide, Berenice, minha irmã, novamente, sobre Lucas. Simples assim, tá? Já que a gente está falando de fio, eu tenho certeza que alguém se perguntou aí atrás da telinha: será, professor, que se eu tiver um fio tem carga, tem elétrons fluindo, na presença de um ímã vai acontecer alguma coisa? Com certeza. Por quê?
Porque quando eu tenho um fio com corrente, é como se eu tivesse uma carga a uma determinada velocidade. Então, usando a lei de Fleming, que é a regra da mão esquerda, faça um bom vestibular, tá? Nós podemos encontrar a força magnética que atua sobre um fio, também conhecida por FBO. Tá? Simples assim. Nossa, professor, mas como que eu consigo chegar nessa fórmula? Veja bem, vem comigo. Nós sabemos que força magnética nada mais é do que Q vezes V vezes B seno de θ. Se eu tenho uma corrente elétrica, por definição, lá em eletrodinâmica, nós sabemos que corrente elétrica é o total de carga que passa em um determinado intervalo de tempo. Ou seja, eu posso dizer que a minha carga é corrente vezes o tempo. Pegando o kit e substituindo aqui em cima, nós temos I vezes o tempo vezes a velocidade. Considera a velocidade média. A velocidade média não vai ser distância dividido pelo tempo, vezes B vezes seno de θ. Então, tempo em cima, tempo embaixo. Ficou o quê? Ficou I vezes ΔS vezes B vezes seno de θ. Esse ΔS é a distância que os elétrons vão andar. Distância que o elétron vai andar, eu posso chamar de L. Então, daí que surge, sempre que eu tiver um fio com corrente elétrica, vai existir uma força de atração, né? Uma força de deflexão sobre esse fio. E essa força de deflexão pode ser calculada pelo FBO. Essa é a intensidade da força que atua sobre um fio, tá? Bom, mas professor, beleza. Para onde que vai essa força? Vai para cima, para baixo, para direita, para esquerda? Como que eu posso saber? Regra da mão esquerda, lei de Fleming. Faça um bom vestibular. Mas tomem cuidado. Se a corrente elétrica tiver esse sentido, temos que lembrar que a velocidade real do elétron, que é carga negativa, né? Carga negativa é para lá. Então, é como se fosse uma carga negativa a uma velocidade V na presença de um campo magnético B. A gente consegue definir que a força magnética, nesse caso, vai ser vertical e para cima. Usando a regra da mão esquerda, lei de Fleming. Pera lá, professor, eu estou associando as ideias, hein? Estou associando. Você acabou de dizer que se eu tenho um fio com corrente, eu gero campo magnético. Beleza. Se eu tenho campo magnético com fio, gera força. Beleza. Então se eu tiver dois fios, o que acontece? Um fio gera campo magnético no outro, o outro gera campo magnético no outro, os dois vão exercer força um sobre o outro. Parabéns, é isso mesmo. Eu sabia que vocês estavam pensando nessa possibilidade. Então, levando tudo que eu falei em consideração, se eu tenho dois fios próximos, tá? Esses dois fios vão exercer força de atração ou repulsão entre si. Quando eu falo fio, fio com corrente. Por quê? Veja bem, acompanha o tio Lucas aqui. Imagine que eu tenho esse fio 1 com uma corrente 1, usando a regra da mão direita. Essa corrente 1 vai gerar um campo magnético 1 nesse fio aqui, que vai estar entrando. Tá? O fio 2, vai gerar, segundo a regra da mão direita, um campo magnético nessa região aqui, saindo. Agora, o que acontece? Quando eu tenho corrente, que nada mais é do que carga a uma certa velocidade, na presença de um campo magnético,
existe o quê? Existe uma força magnética, força em fio, FBU. A mesma coisa vai acontecer para outro fio, porque eu tenho uma corrente elétrica na presença de outro campo magnético, tá bom? E eu posso, por exemplo, calcular essa força, no caso, força de atração, tá? Então já fica a dica aí, ó. Quando eu tenho dois fios com o mesmo sentido da corrente, duas correntes subindo ou duas correntes descendo, vai exercer sobre esse fio força de atração. Se eu tiver correntes com sentidos opostos, a força vai ser uma força de repulsão, tá? Eu posso calcular essa força magnética unindo duas equações. Campo magnético gerado por fio retilíneo, Berenice, minha irmã, sobre 2 pedreiro. Força magnética QVB seno de θ. Substituindo esse B aqui, e lembrando que essa carga, né, no caso essa força magnética, também pode ser escrita como FBU. Ou seja, eu posso pegar esse campo magnético e substituir aqui, onde esse I vai ser meu I2 e esse I vai ser o I1, por exemplo, eu posso chegar nessa seguinte equação. Força magnética entre fios. Nós temos que μ0, I1 e 2 vezes L sobre 2πr. Essa vai ser a intensidade da força magnética. Professor, mas e sobre qual fio essa intensidade? Sobre os dois fios, porque nós sabemos que pela terceira lei de Newton, a força que o fio 1 faz no 2 é igual à mesma força e intensidade que o fio 2 faz no fio 1. E essa força pode ser dada pela relação μ, permissividade magnética, e 1 e 2, comprimento dos fios, sobre 2πr, onde R é a distância entre os fios. Então é 1000 sobre 2 pedreiro. Força sobre fio é o 1000 sobre 2 pedreiro. Sobre 2 pedreiro. 1000 sobre 2 pedreiro. Força sobre fios. Força sobre fios é o 1000 sobre 2 pedreiro. Isso é tudo, galerinha.